Olá, eu sou o Rodrigo Oliveira e hoje trago aqui meu trabalho sobre o pavilhão da Baronesa na disciplina de Projeto 3 da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo aqui da UFPEL. Fui orientado pela professora Luísa e pela professora Natália. Né? Bom, de início para este projeto, né, se preocupou-se então principalmente pela preservação da tranquilidade que existe dentro do Parque da Baronesa. Eu frequentei a Baronesa desde criança e por morar aqui no Areal tenho essa noção da importância que o parque tem tanto para o bairro quanto para a cidade. E um dos aspectos mais importantes do parque é que ele tem uma tranquilidade e um contato muito forte com a natureza. Então, quando se pensou-se num projeto para este local, ou ele teria que ter um contexto histórico muito forte, né, que o Parque da Baronesa tem esse contexto de exploração da mão de obra, né, mas também tem essa questão muito importante que é o uso deste espaço pelos moradores da cidade e pelos visitantes. Então esse projeto ele não poderia impactar em nenhum momento com o parque em si, né? Com esse contato com a copa das árvores altas que tem anos, dezenas de anos, né? Algumas centenárias ali. Então pensou-se num projeto que viesse a ter essa necessidade de ter um contato, mas que não fizesse uma intervenção tão forte no aspecto do parque. Então, nesse sentido, né, projetou-se então um edifício que ele pudesse ser um balanço desafiador ali. Como se a copa desse edifício fosse, o balanço desse edifício fosse um adentrar entre as árvores, né? Porque as árvores lá naquele parque elas são muito altas e tu consegue então passear por aquele parque por baixo das suas copas. Então o edifício com esse balanço ele traz essa passagem por entre ele e essa continuidade, então, de passar parte pela natureza, parte também por um edifício. E aí por isso que vem esse estilo, um estilo minimalista. Né? Embora os estilos minimalistas vão vir ali com as cores cinza, branco, né? E aquelas fachadas e elementos que são mais retos, esse integrar que esse edifício traz com a natureza é justamente nas cores e nas texturas, né? Nesse formato, como eu expliquei dele, né? De se inserir no local. E então foi feito algumas maquetes, né, de estudo para compreender, né, se esse edifício iria se adequar ali, e essa preocupação com, a, com as texturas foi que deu, principalmente, o contexto de inserção ali no local onde ele está. Né? E aí entra também a questão muito do paisagismo nessa intervenção, né? Porque ali, por exemplo, segundo o Xing, né, ele dá algumas estratégias de em que local implantar esse edifício, né, que eu falo mais à frente, onde ele está, que foi um ponto estratégico, porque se utiliza, quando a gente pensa em implantação e, como o Xing fala, né, do local onde eu vou inserir esse meu edifício, tem uma importância muito grande, porque a gente trata então esse espaço amplo, né, do parque também como se fosse algo. Ele tem um teto, ele tem limitações de paredes que eu posso fazer com vegetações. Então eu utilizo, né, a parte da vegetação e de elementos da própria de mobiliário para delimitar essas áreas, né, que eu explico também mais à frente. Mas aqui, a princípio, tem aqui algumas imagens mostrando como seria
esse estudo feito, né, para chegar num estilo que seja minimalista e que converse também com o local, não dando tão foco para o edifício, mas que trabalhasse em conjunto também com a natureza inserida ali no local. Como é que eu começo então a tomar a forma desse edifício, né? Primeiro eu faço ali no número 1 ali na organização, né, a união de duas formas iguais, né, dois retângulos. Aqui a gente está vendo sempre em planta né, as projeções de topo, né, mas que eu vou explicando. Depois ali no segundo momento, eu já começo então a fazer algumas subtrações para que conforme eu vou levantando esse volume, eu vou retirando algumas volumetrias, né? Ali já no terceiro quadro, onde eu utilizo da geometria, né? Delimito ali um quadrado, né? E também os retângulos e de proporções de raízes ali, para que tenha uma concordância desse um fundamento, né? Também geométrico nessa forma. Depois eu começo a inserir então essas intersecções, que aí eu já venho com a parte de um inclinado que vem mais para decorativo, mas também com uma parte estrutural que está pintada ali em vermelho, que ele intersecta, né, faz uma intersecção nas duas formas geométricas que tem, que é o cilindro, né, e o retângulo maior, né, que está em balanço, o poliedro que está em balanço na estrutura. Né? Depois, ali no 5, eu acabo já tendo uma forma final de como ficaria, e ali no 6, a própria vista do pavilhão de cobertura. Né? Aqui eu tenho a setorização, né? A setorização foi pensada com este acesso, né? Que o acesso se dá por um saguão coberto, onde serve também como ponto de encontro, de proteção, porque vai ter um aglomerado de gente utilizando o parque, e de repente, um dia de chuva, tem aquele abraço ali do prédio como uma copa de árvore protegendo contra as chuvas, mas também um ponto de encontro de uma extensão até de algum evento que seja quando se quer fazer um verão, alguma coisa que dê essa extensão do edifício, né? Ali depois já tem o hall de entrada, né? Os sanitários na parte de baixo, pensado justamente para que quem está no parque consiga acessar esses sanitários fácil. E depois ali em amarelo já tem os acessos para a parte de cima, onde já tem a parte de exposição, em lilás, o café, né, que vai ter uma excelente vista para o lago, né, e a parte do lado em lilás mais escuro, roxo, né, na verdade, o auditório para os eventos. Aqui é a disposição, então, das vigas, né, e dos pilares, da parte inferior e da parte superior. Né? Aqui é a planta baixa, onde está descrito todos os cômodos, né? Eu acharia mais interessante o anfiteatro não ter esse desnível, porque eu acho que no local onde ele está inserido possibilitaria que a visão para o lago, que as apresentações tivesse esse contato visual mais com o lago, ou vice-versa, com a parede, caso essas apresentações precisassem de um mural, né? Mas por exigências do
das necessidades, né, do projeto, tem esse declínio no caso. Aqui a parte superior, como vocês podem ver, aqui tem essa, como vocês podem ver, eu coloquei a parte administrativa no centro do prédio e tem esse acesso então pelas escadas e pelo elevador, né? Inclusive faz com que quando esse visitante entre nessa parte superior, ela tenha uma surpresa, assim, uma sensação de amplitude, porque quando ela vai para a direita, ela tem um vidro que vai de ponta a ponta do pavilhão com a vista para o lago, né? Depois na implantação a gente vê melhor isso. E aí ela tem o acesso que circula ali a parte administrativa, né, para que ela acesse também outras partes que seriam de exposição e que tem então agora neste momento uma vista para o céu, né, porque a cobertura ali tem um cilindro de vidro, né, estruturado com aço ali, né, para segurar o vidro, mas que ele tem essa possibilidade de visualizar o céu para cima, né, e também assim parte das árvores dependendo do ângulo onde ele está, e também o horizonte meio que ao norte e ao sul, inclusive podendo chegar na parte ao sul ali com a estrutura de vidro na parte de baixo, onde teria suporte para aguentar o peso da pessoa, né. Então tem essa comunicação também com o prédio. E aí o prédio ele acaba sendo todo minimalista também por dentro, porque não tem muitos ornamentos, não tem ornamentos, são paredes, né, lisas, tirando a parte da textura, que vem a ser essa comunicação com o entorno, né? Mas de resto ele é todo objetivo, assim, né? Aqui os cortes, como a gente pode ver melhor essa parte do vidro, como eu havia comentado. As treliças fazendo a divisão ali do vão, né, maior, que seria de 9 metros, elas acabam ficando com uma altura de 44 centímetros, 45 centímetros parece, e se arredonda ali para 47 para ter uma margem também de segurança, e aquele elemento inclinado lá 30 graus acaba tendo então uma das vigas escondidas dentro dessa estrutura para dar suporte, sustentação a todo o edifício, né? As treliças elas acabam sendo estas de Varing, parece o nome delas, né? Que tem justamente os banzo inferior e superior e as diagonais ali que vão se encontrando, né, para dar todo o suporte na estrutura. Aqui o corte BB também explica. E ali a única imagem que mostra então o anfiteatro com os 2 degraus de desnível, né? Aqui uma vista da cobertura, né? Mostrando ali esse inclinado cortando exatamente os 2 volumes, o cilindro e o poliedro retangular ali, né? Aqui as fachadas, né, e é onde a gente começa a tratar essas texturas que vão dialogar com o entorno, né? Aqui do volume maior tem uma textura marrom que vem a lembrar mais as árvores, né? O prédio ele é todo de chapa metálica, mas aqui tem um acabamento de textura com uma altura bem significativa aí de 2 ou 3 centímetros para se trabalhar como se fosse a casca da árvore, né? E as cores também foram pensadas nesse sentido.
como a gente pode ver em algumas outras imagens que eu vou passar mais à frente. Aqui mais alguns detalhamentos das fachadas, né, onde os vidros foram utilizados, os vidros Django, que vão ter uma dimensão maior para que se ganhe esse grande vão dessa fachada oeste. No caso ali, a primeira fachada ali, na verdade, do acesso é a leste, né? Tá escrito equivocado. E a segunda aqui de baixo, sim, seria a fachada oeste, que ficaria de frente para o lago. Aqui a implantação, então, como a gente pode ver, o acesso se dá lá por cima e se utiliza, então, justamente essa ideia do Xing, né, que é trazer com que o visitante ele tenha uma caminhada e perceba, eu quero que ele perceba o uso do parque até ele chegar no edifício, né? Então, ele tem um caminho ali que tem essa curvatura, então conforme ele vai caminhando, ali na imagem 1, como vocês podem ver, ele já percebe o edifício de longe, ele percebe que aquele espaço ali no meio é para utilizar, de repente, para um acesso livre, né, porque não tem nada que impeça ele de chegar ali à esquerda. E ainda analisando a imagem 1, e todo esse perímetro ali tem, então, esse banco de concreto, né, que vem a ser uma delimitação para uma área que seria mais para um esporte informal ali, para o pessoal que vai jogar vôlei naquela área ali. Então, eu utilizo dessa técnica de Xing que ele vem a analisar, a perceber esse espaço, fazendo esse caminho mais curvo e não direto ao edifício. E também deixo esse acesso, por onde acessa o prédio, no último momento, quando ele chega lá no final desse percurso principal, né? Que é a imagem 2 ali. Ele, naquele momento ele percebe, é ali a entrada. Porém, ele tem ainda um acesso livre, que ele pode seguir para o parque, mas também pode fazer o retorno pelo segundo acesso ali, que fica uma maneira cíclica de passear no parque. Eu não tiro ele direto do parque, mas também faço com que ele dê a volta e consiga ir percebendo mais o parque, né? Ali já é a outra imagem, quando ele chega lá perto do lago, que ele percebe então aquele vitrô de vidro que fica em direção ao lago, e depois lá a imagem 4 já a parte de trás do prédio, né? Inclusive com essas insolações ali mais ou menos no início da manhã, no final, no meio da tarde, né? Essas imagens. Aqui tem mais imagens, como a gente pode ver, né? Vista de cima, ali é o voo de pássaro, onde tem então esse contato da vista lá da janela, do vidro gigante na área lá da loja, né? E acaba contemplando então toda a vista do lago e a tranquilidade. Aqui, nas outras imagens, a gente percebe então essa estratégia que eu utilizei também de delimitar esses espaços, como a parte do banco, né, que delimita ali o trajeto da área mais esporte, na imagem de baixo aqui, né? E lá no fundo a utilização das próprias árvores e de arbustos que vão delimitando e fazendo também uma parede para cortar o barulho de sons da própria quadra esportiva, como também das outras áreas ali de piquenique, fazendo com que o pós-parque e o pós-prédio fiquem intactos, fiquem aquele lugar mais silencioso para quem quiser ficar lá na parte do lago, contemplando os sons dos pássaros, né, dos papagaios, das cocotas que tem naquela região,
continuando o som natural do parque, né? Aqui embaixo tem algumas fotos internas, né? Como eu havia comentado, que essa outra parte ele contempla então todo o parque com esse cilindro, né? Que se torna então um olhar para a natureza de dentro do parque para fora, e também a parte do teto que tem esse contato com como se fosse as aberturas das árvores, que tu olha para cima e tu vê parte do céu, né? E entrando essa iluminação super natural para dentro do edifício. E aqui algumas referências, né, que eu acabei me inspirando. Elas foram surgindo depois, mais ou menos quando a forma já estava tomada e definida, mas serviram de bastante entusiasmo também, porque vi que era um caminho plausível e que inclusive já haviam sido escolhidos, aderidos, né? E venho a contemplar bastante esse pavilhão que foi inserido na Baronesa e que tem esse objetivo de fazer com que se integre no lugar, mas que tenha esse estilo mais que se integre com o lugar utilizando das suas texturas, né, mas que também não cause tanta estranheza, e por isso que vem essa questão mais do minimalismo e também mais dessa forma, para que seja uma passagem por debaixo da parte construída por nós humanos, mas também que seja uma parte de passagem por debaixo das árvores construídas pela natureza. Então, este é o pavilhão da Baronesa.